Olá, boa tarde. Segunda-feira, 2 de abril. Veja os destaques do Portal da Assembleia de hoje. Vítimas de acidente de helicóptero são veladas em São Luís. O governo do estado envia equipes para atendimento de famílias atingidas pelas fortes chuvas em Marajá do Sena. Domingo de Páscoa leva centenas de fiéis às igrejas da capital. Você vai ver ainda no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o deputado Wellington do Curso fala sobre projeto de lei que beneficia autistas e acompanhantes. E mais, no quadro Sala de Entrevista, o jornalista Juraci Filho recebe o deputado federal Rubens Pereira Júnior. É agora no Portal da Assembleia. O velório dos médicos José Kleber Luiz Araújo, Jonas Eloy da Luz, Rodrigo Braga e do piloto Alfredo Oliveira Barbosa Neto, que morreram ontem durante a queda de um helicóptero no município de Rosário, foi marcado hoje por muita comoção de parentes e amigos. Abraços, lágrimas e perplexidade. Este foi o clima no velório do cirurgião vascular Rodrigo Capobiano Braga, do anestesiologista Jonas Eloy da Luz e do médico infectologista Kleber Luz. Eles morreram em um acidente aéreo na tarde de ontem no município de Rosário. Os corpos foram velados no Conselho Regional de Medicina, no bairro do Renascença. Familiares, amigos e colegas de profissão pareciam ainda não acreditar no que aconteceu. Uma perda para todos nós. Eram 3 colegas extremamente competentes, extremamente respeitosos com seus pacientes, extremamente amigos dos seus colegas, dos demais profissionais da saúde, não só dos médicos, mas de enfermeiros, de bioquímicos, ocupavam um espaço muito grande na saúde do Maranhão. Isso vai deixar uma lacuna muito grande para todos nós, que os conhecemos, que estivemos com eles em vários momentos e não esperávamos por isso. O velório do piloto Alfredo Oliveira Barbosa Neto foi realizado na Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro da Coab. Nós não tivemos permissão para fazer imagens. Agora, sobre as investigações do acidente, ficará a cargo do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A hipótese mais provável para a queda do helicóptero Robson R-44 seria o mau tempo. É que chovia muito na tarde de domingo. A aeronave partiu do município de Lima Campos, a cerca de 250 quilômetros da capital maranhense, e caiu no povoado Nambuaçu de Cima, em Rosário. Mas somente após o processo de investigação é que as causas serão divulgadas. O prazo é proporcional à complexidade do acidente. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço parcial da Operação Semana Santa, realizado de quinta até a meia-noite de ontem. Foram registrados 20 acidentes, 6 mortes e 21 pessoas ficaram feridas. O balanço final vai ser divulgado na tarde de hoje pela PRF. O governo do estado enviou várias equipes para a cidade de Marajá do Sena, na região do Vale do Pindaré, para auxiliar no apoio às famílias que foram atingidas e ficaram desabrigadas após as fortes chuvas da última sexta-feira. As equipes estão fazendo um levantamento do número de desabrigados no município. Centenas de famílias foram atingidas pelas chuvas que inundaram ruas e casas. As imagens mostram o nível da água em vários pontos da cidade. As casas foram praticamente cobertas pela enchente. Houve também um rompimento em um trecho da rodovia. Os moradores de Marajá do Sena receberão cestas básicas e água, além de orientação quanto aos cuidados com a saúde e higiene, medidas que buscam combater doenças como leptospirose e hepatite viral. Caso as equipes percebam a necessidade de mais ajuda, outras podem ser deslocadas para apoiar os desabrigados. A programação da Semana Santa na capital encerrou ontem com a tradicional Missa da Páscoa. A celebração da ressurreição de Jesus Cristo reuniu centenas de fiéis nas igrejas de São Luís. Todo domingo de Páscoa é assim. Dona Elizabeth acorda bem cedinho para a celebração da missa. O dia da ressurreição de Jesus é um dia especial para quem tem fé em Cristo. Eu pensei que nem viesse, que começou a chover, antes das 6. Mas aí ontem eu olhei que estava limpo, né? Eu digo, não, a missa. Eu moro lá embaixo, no Antônio Raiol.
e peguei um táxi. Bem cedinho. É cedinho, cheguei aqui 20 para as 7 ainda. A missa de Páscoa bem cedinho já é tradição nas igrejas. É o momento em que os fiéis celebram a alegria do Cristo ressuscitado e aproveitam para fazer a reflexão sobre todo o sofrimento de Jesus antes do grande dia da ressurreição. Ainda mais o mundo como está hoje, a gente tem que parar para pensar e ver que realmente ele vive e a gente tem que caminhar junto com ele. Na igreja de São João, situada no centro da cidade, a primeira missa começou às 7 da manhã, com cânticos e uma mensagem especial sobre a morte e a ressurreição de Jesus. A igreja abre suas portas de manhã cedo, já com espírito festivo, diferentemente daquele espírito penitencial que a Quaresma, a Sexta-feira Santa, a Quinta-feira Santa, convidavam o fiel católico a celebrar o martírio de Jesus. Sobre o martírio prevalece a vida, a vitória. Então, as nossas igrejas, desde cedo, do domingo da ressurreição, celebram a alegria de anunciar, de proclamar o ressuscitado. Daqui a 50 dias, os fiéis comemoram Pentecostes, uma das celebrações mais importantes do calendário cristão, que relembra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus e sobre Maria, sua mãe. Eis o mistério da fé, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice. Veja no próximo bloco uma entrevista ao vivo com o deputado Rubens Pereira Júnior. O Portal da Assembleia volta em 1 minuto. E hoje, no quadro Sala de Entrevista, o jornalista Juraci Filho recebe ao vivo o deputado federal Rubens Pereira Júnior. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o quadro Sala de Entrevistas e hoje recebendo o coordenador federal da bancada maranhense em Brasília, o deputado Rubens Júnior, do PCdoB. É o entrevistado de hoje e nós desejamos uma feliz Páscoa. Ainda é tempo de Páscoa e que bom tê-lo aqui, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. Deputado, o senhor é coordenador da bancada federal em Brasília. Está deixando a coordenação da bancada? Exato. Nós instituímos no início deste mandato um rodízio. Até a legislatura passada, apenas um parlamentar era o coordenador da bancada. Ele foi por 8 anos seguidos. Com todo respeito a ele, era o deputado Sarney Filho. Nessa legislatura, nós resolvemos fazer um rodízio. Cada parlamentar irá coordenar a bancada do Maranhão, da Câmara dos Deputados e do Senado por 1 ano. Nós somos 18 deputados federais, 3 senadores e cada um pode dar a sua contribuição. E assim foi feito. Chego ao final do meu mandato, esta semana nós devemos decidir quem será o novo coordenador. Um ou outro parlamentar ainda perguntou, tu não queres continuar? E ainda que eu quisesse continuar, não valeria a pena. É sinal que o trabalho tem sido feito a contento, né? É sinal que o trabalho foi feito a contento, a gente conseguiu dar uma visibilidade aos trabalhos da coordenação, mas ainda assim é melhor ser instituída e mantida a alternância democrática. É uma questão de alternância que o senhor defende? É alternância democrática, outros deputados também podem contribuir e cada um será julgado da forma devida pelo povo do nosso Estado. Deputado, o senhor tem tido uma atuação muito firme em Brasília, em defesa do povo maranhense, inclusive em questões de obras, que se arrastavam há anos e anos, como a BR-135, que teve a conclusão de uma parte, a gente sabe que precisa finalizar toda essa obra de duplicação, mas enfim, foi importante a sua participação e agora como coordenador da bancada, muito mais ainda, para juntar forças e num ato de sinergia, buscar finalmente um olhar do governo federal em relação a uma obra que se arrastava há muito tempo, que era a duplicação da chamada Rodovia da Morte, a BR-135. Sem dúvida alguma, essa era a principal obra em execução do governo federal no nosso estado. Milhares de maranhenses perderam a vida. Essa volta do feriado foi um engarrafamento gigantesco, mesmo com ela duplicada. E isso, como tu bem falaste, era a Rodovia da Morte. Então nós tiramos ela como prioridade número 0 da bancada. Nós garantimos o recurso, que faltava dinheiro para a obra ser concluída, com emendas impositivas. E aí nós fiscalizamos severamente a empresa. E fico feliz que ao tempo que nós somos coordenadores, finalmente nós entregamos o primeiro trecho duplicado da BR-135. Quando a gente falava, olha, nós vamos duplicar o Campo de Perizes, muitos disseram, não acredito. Já foi prometido tantas vezes, será se agora vai? O Campo de Perizes todo efetivamente duplicado. E já há o contrato assinado,
licitado, já o recurso garantido para a duplicação do trecho 2 e 3. Esse aí pode acreditar também. Também a gente vai estar com o mesmo empenho. O trecho 2 vai de Bacabeira até o entroncamento, a entrada de Itapecuru. E o trecho 3 vai do entroncamento até a cidade de Miranda. Inclusive, as obras já iniciaram. Quando você passa, você consegue observar alguma parte já da terraplanagem da via lateral sendo executada. Então, muita gente reclama muito da classe política. Muitas reclamações, inclusive, são justas. Mas também, quando a gente acerta, tem que ser registrado. A duplicação da obra da BR-135 foi uma atuação conjunta, unida, de toda a bancada federal no Congresso Nacional. O senhor falou ainda há pouco sobre emendas impositivas. E ano passado, foram várias discussões a respeito dos recursos oriundos das emendas impositivas da bancada federal em relação à destinação desse recurso. E houve, né, uma união, uma soma dos esforços também por parte dos deputados e a destinação para a área de saúde, no valor de 49 milhões. Né? Foi mais uma alegria nossa. Também com a gente, à frente da coordenação da bancada, conseguimos garantir a primeira vez que o governo do estado irá receber uma emenda impositiva da bancada federal será agora. Nunca antes isso aconteceu. Neste mandato nós havíamos priorizado a BR-135, a BR-226 e neste ano também foi priorizado algumas obras na área da agricultura. Primeira vez e não foi fácil, né, deputado? Não, muitas não foi discussões, fácil. inclusive muita políticas, briga política, né? Muita discussão. Tinha gente que não queria destinar emenda para o governador por ser adversário político do governador. E nós entendemos que essas questões eleitorais a gente deixa para o período da campanha. Querelas políticas não pode sobrepor a vontade não e pode. os desejos da população. Na né? verdade, a população já está sem paciência para tantas brigas políticas. É verdade. A população quer que quem ganhou governe e governe bem. Então, em parceria com o governador Flávio Dino, nós acertamos de colocar a primeira emenda de bancada impositiva. E impositiva quer dizer que não é uma peça de papel, não é um enfeite, é algo que tem garantia que será liberada. E assim nós liberaremos 49 milhões para a saúde do estado. O governador já assumiu um compromisso que também vai descentralizar esse recurso, ajudar vários municípios, porque sem dúvida alguma o investimento na saúde é um dos que é mais urgente e emergente hoje no nosso estado. O senhor olhava ainda há pouco a reportagem sobre a queda de uma aeronave que aconteceu na região do Muni nesse domingo, com 3 médicos e um policial civil, né? Inclusive ex-funcionário do CTA que acabou perdendo a vida. O senhor falava, olha, uma tragédia realmente, perdi também dos amigos, pessoas que me ajudavam na vida pública. Né? Sem dúvida alguma, todos nós estamos consternados, é uma tragédia, 4 famílias nesse momento enlutadas no nosso estado. Foi pelo caráter trabalhador de todos eles, a comoção foi geral. Eu particularmente também tinha um conhecido da família Eloy, que aqui a gente aproveita para transferir a solidariedade, só Deus para confortar a dor da família nesse momento. Infelizmente, acidentes acontecem. Deputado, o Brasil atravessa um momento de uma série de escândalos, e escândalos que preocupam bastante, não só a população, mas a nível internacional, porque a gente envolve situações de políticos com mandato, inclusive o presidente da República. No final de semana, a gente teve uma situação de revogação de prisão no caso dos portos. A procuradora Raquel Dodge pediu, o Supremo atendeu no primeiro momento e decretou as prisões e depois houve um novo pedido para que houvesse a revogação. O senhor tem sido procurado, inclusive, muito pela mídia nacional para essas questões que envolvem o governo federal. Que tipo de pensamento o senhor tem sobre essa conduta e o que vem acontecendo no país? Olha, Juraci, é o seguinte, dos aliados do Temer, aqueles que não estão presos estão lá no Palácio do Planalto. E essa confusão de política com pauta policial é muito ruim para o país. Isso atrapalha e atrapalha muito. Tanto é assim que o presidente Temer foi o primeiro presidente denunciado por crime comum no exercício do cargo por um fato relacionado ao mandato. Depois foi denunciado por formação de quadrilha também por ato relacionado ao mandato. E aí ele dizia, isso é perseguição do Procurador-Geral da República. Veio uma nova Procuradora-Geral da República, a investigação continuou e novos fatos apareceram. Isso tudo é muito grave. Uma coisa só eu vejo de vantagem nisso tudo. Cada posicionamento, cada decisão dessa do parlamento sobre as denúncias contra o Temer tem que ser votada em rede nacional, um canal aberto, em votação uninominal por chamada. Então, cada parlamentar se manifestou. Será favorável às investigações ou se preferir adiar essa investigação para o futuro. Nós nos manifestamos favoráveis às denúncias contra o Temer. E isso é bom porque a população pode acompanhar, fiscalizar o parlamento e diferenciar quem está preocupado em defender o povo e quem está preocupado em defender os poderosos. Deputado Rubens Júnior, foi um prazer tê-lo aqui no quadro Sala de Entrevistas do Portal da Assembleia. Eu é que agradeço. Muito obrigado. E o quadro Sala de Entrevistas retornará na próxima sexta-feira. A seguir, Sabrina Aires comanda
As principais informações do Maranhão no portal da Assembleia. Uma audiência pública discute daqui a pouco aqui na Assembleia a implantação de um porto na comunidade do Cajueiro, zona rural de São Luís. A repórter Ticiane Chuvas conversou com o deputado Wellington do Curso, que falou ainda sobre o projeto de lei que beneficia autistas e seus acompanhantes. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa realiza logo mais, às 14h, uma audiência pública para discutir a situação dos moradores do povoado Cajueiro e também a criação de uma reserva de proteção para esses moradores. O deputado Wellington do Curso é o presidente da comissão e vai falar sobre os pontos que vão ser discutidos nessa audiência. Deputado, o que vai ser discutido afinal? Uma audiência de suma importância para a população de São Luís, para a população do Cajueiro e principalmente uma região que já traz uma polêmica ao longo dos anos. Ao longo dos últimos governos, tanto no governo passado como no governo atual, nós temos essa polêmica por conta da construção de mais um porto, por conta da determinação já judicial daquela área como preservação ambiental e uma polêmica que envolve uma população que tem lutado e muito, tem resistido e muito ao longo dos últimos anos contra os governos estaduais e municipais por conta da demarcação daquela região. Então hoje uma audiência muito produtiva, com certeza com a participação do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Federal, Defensoria Pública Estadual, Governo do Estado, Secretarias de Meio Ambiente, tanto estadual como municipal, para que nós possamos tratar desse tema tão polêmico e tão abrangente na atualidade e principalmente o Poder Legislativo não pode se furtar e não pode ser omisso diante dessa discussão. E hoje apresentaremos um relatório, tanto ao governo do Estado como ao governo municipal, para que possam tomar as devidas providências. Deputado, hoje também é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O senhor tem um projeto de lei nesse sentido, explica pra gente. Desde o início do nosso mandato em 2015, 2016, 2017 e agora também em 2018, em defesa das pessoas com autismo, das crianças com autismo e das famílias que têm crianças com autismo, que têm pessoas com autismo no seio da sua família. Nosso projeto de lei está tramitando na Assembleia Legislativa, já foi aprovado na CCJ, está tramitando na Assembleia Legislativa. Acreditamos que no decorrer dessa semana seja aprovado e vá para a sanção do governador, que ele faz com que as crianças com autismo e os seus acompanhantes tenham obrigatoriamente o livre acesso a estádios, espetáculos, casas de shows, circos, de uma forma que nós temos de fazer com que essas crianças, os seus familiares, tenham um pouco mais de atenção e possam também se divertir. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, é um dia de suma importância, não para que tenhamos pena, para que tenhamos dó das crianças com autismo, das famílias que têm crianças com autismo em casa, e não é esse o objetivo. O objetivo é de conscientizar a sociedade, a população, que são crianças normais, que são crianças que precisam de atenção na escola, no dia a dia, na convivência. E essa nossa luta também, inclusive aqui na Sementinha. Já tivemos essa conversa com o presidente Otelino, para que possamos tratar desse assunto também na Sementinha. Então é um tema muito abrangente e é um dia de debate, de reflexão, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Obrigada, deputado. Ticiane Chuvas para a TV Assembleia. O Campeonato Brasileiro de Sinuca e o Open Ilha de Jiu-Jitsu são destaques no programa Esporte em Debate de hoje, que vai falar ainda sobre os preparativos para a final do Campeonato Maranhense de Futebol. A partida decisiva acontece no domingo em Imperatriz. O Esporte em Debate vai ao ar às 20h aqui na TV Assembleia. Em São Luís, um conjunto de bibliotecas comunitárias tem desenvolvido ações de incentivo à leitura em comunidades carentes. No bairro Coroadinho, por exemplo, as mediadoras abusam da criatividade para que a garotada tenha acesso aos livros desde cedo. Pode colocar a mão. Aí vai assim, ó. Escorregou, foi na ladeira, escorregou. Em São Luís, o projeto Rede Ilha Literária é formado por 16 bibliotecas comunitárias como esta, do bairro Coroadinho, na Escola Semente da Esperança. Elas estão espalhadas em polos estrategicamente posicionados nas periferias da capital. Aqui, o principal objetivo é o incentivo à leitura. As bibliotecas comunitárias, elas surgem para dar esse
digamos que esse direito, porque a leitura é um direito, a gente luta pelo direito à leitura, à literatura, e é esse nosso principal objetivo, é lutar pelo direito, o acesso e a garantia, a disseminação da leitura para essas crianças e para todo o nosso público e comunidade. Através de uma mediadora, o projeto faz com que o contato entre as crianças e o livro comece cedo. São os primeiros passos diante da mais tradicional ferramenta de leitura, o livro. Quando eu conto histórias, quando eu leio a história para eles, o olhar de fascínio é o que me paga, digamos assim. Que é muito impressionante a magia com que o livro traz. Né? O viajar sem sair do lugar, o caminhar pela fantasia, pelas imagens do livro. Então, isso é fascinante para as crianças e elas adoram. Quem quiser contribuir com o projeto pode procurar um dos polos ou acessar o site do Ilha Literária. Foi na ladeira, escorregou, foi na ladeira e saiu remexendo com a mão. Cadê a mão nas cadeiras? Aqui, ó. E saiu remexendo com a mão nas cadeiras e saiu remexendo com a mão nas cadeiras e saiu remexendo com a mão nas cadeiras e saiu remexendo. Aí, ó. Com a mão nas cadeiras. Uma salva de palmas, cadê? Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens e a entrevista de hoje no site al.ma.leg.br/tv. Uma ótima tarde para você e até amanhã.